É que tem gente que fala assim, ah, vem uma tristeza e eu não sei por quê. Bom, agora você sabe que você pode conferir a relação consigo, a relação com os outros e a relação com a vida. Na relação consigo, consideração e autocuidado. Se faltar algum dos dois, ou não tiver suficiente, vai ter tristeza, para te lembrar de cuidar disso. Na relação com os outros, pertencimento, conexão, mas também não pode faltar a consideração e o respeito. Entende? Tudo é cumulativo. Não adianta você ter um e não ter os outros. Não adianta você ter consideração e autocuidado, mas não ter conexão ou pertencimento. A gente precisa dos três, na verdade. Se faltar algum dos três, vai ter uma tristeza para fazer você rever e ajustar. Eu quero dizer que não adianta buscar paliativos, seja em drogas lícitas ou ilícitas, porque a tristeza vai continuar lá. Imagina, a tristeza aparece para dizer para você que o trabalho que você está fazendo não faz mais sentido, que você está num trabalho porque é o que apareceu, mas que você não gosta, que na verdade você queria outra opção de trabalho. Não vou dar exemplo, não. Mas vamos supor que você queria ser cantor ou cantora, mas que aí você tem uma profissão que te dá estabilidade. E aí vem a tristeza para fazer você rever, mas aí a sua mente não acredita que você pode ganhar a vida fazendo o que gosta. Os seus pais não acreditam nisso também. E aí? Aí vem a tristeza para fazer você buscar alternativas. E aí, se você não cuida da tristeza, ela aumenta. Daí, o aumento da tristeza parece os sintomas da depressão. Daí você toma medicamento para depressão. Resolve a questão do trabalho que você não gosta? Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo que você opte por tomar medicamento, que essa é uma escolha pessoal, mesmo que você opte por isso, não estou dizendo que é errado ou que é certo, estou dizendo que é uma escolha que cada pessoa faz, mesmo que você opte por fazer uso de medicamento para lidar com as emoções, ainda assim você precisa aprender a trabalhar com as emoções. Entende o que eu quero dizer? Você pode recorrer a medicamentos para lidar com ansiedade, com pânico, com medo, com os diversos sintomas, estresse, etc. Ainda assim, é necessário aprender a lidar com as emoções. E aí, muitas vezes, o exemplo da depressão. Mágoas profundas, julgamentos em relação ao pai e à mãe. Enquanto não mudar as mágoas, enquanto não soltar as mágoas e não se curar, os sintomas vão continuar. Eu quero mostrar que os sintomas, as dificuldades emocionais, elas sinalizam que a gente precisa cuidar da gente. Então, não adianta abafar o sintoma. O sintoma incomoda. Mas se você só abafar o sintoma, você não resolve a causa. E aí eu já estou dizendo, o porquê da causa você não está cuidando de você. Eu estou facilitando. Ao invés de pensar que na infância, o pai, a mãe e etc., no fim das contas, quando você passar por toda essa investigação, você vai chegar à conclusão que hoje você não está cuidando de você. Ah, mas hoje eu não estou cuidando de mim porque na infância o meu pai e a minha mãe não cuidou de mim. Ok, mas hoje você não está cuidando de você. Ah, mas na infância... O que eu quero dizer é, não adianta saber que na infância faltou o cuidado se hoje você não está cuidando de você. Então, é necessário cuidar hoje, para depois que você resolve o que está presente hoje, aí sim pode ser que precise trabalhar a relação com a mãe, a relação com o pai. Eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que, por uma questão até de camadas de experiência, é necessário trabalhar com aquilo que está vivo. Mas a mente, muitas vezes, não quer resolver o problema. A mente quer manter o problema porque ela domina no problema. A Eliane escreveu, então, se não cuidar dessa tristeza acumulada, isso pode se transformar em depressão. Observa,
como que você entende a depressão? Depressão você não entende como um vazio, uma falta de sentido, falta de vontade para tudo? Não é assim que as pessoas se sentem? Se você pensar na depressão, não é uma falta total de sentido? Falta de vontade para tudo? Certo? Observa se a tristeza não tem uma relação íntima com a depressão. Agora imagina a tristeza que você já sentiu acumulada. Essa tristeza, quando você sente, ela não incomoda? E não dá vontade de fazer nada? De só fazer nada, por exemplo? Às vezes eu percebo a tristeza em alguns momentos assim, não estou com vontade de ver as coisas que eu estava vendo. Então, um mês atrás eu estava vendo umas palestras e eu via o tempo todo. Esse mês não estou mais com vontade de ver essa palestra, não estou mais com vontade de ver essa. Pode ser que seja uma tristeza, que me diminuiu o interesse desse assunto e abriu o interesse para outro. Então, entendendo que a tristeza faz a gente ir para dentro, e aí eu não quero ir para dentro. Então, eu nego a tristeza. Então, eu estou conectando que os clientes que eu atendi que tinham o diagnóstico de depressão ou trouxeram que achavam que tinha depressão, eu perguntava para a pessoa, o que você está sentindo? Elas diziam, tristeza. Ou medo. Ou raiva. Ou mágoa em relação ao pai ou à mãe. Ou julgamento. Ou seja, tinha várias experiências assim de dor. O que eu trabalhei em cada sessão foi um pedacinho da dor diferente. Porque não adianta fazer uma constelação da depressão. São tantas camadas que o que funcionou foi trabalhar cada camada de dor a cada sessão. Porque aí, numa sessão foi a relação com a mãe, na outra foi a relação com o pai, na outra foi a memória de uma tia que teve depressão, na outra sessão foi o relacionamento que terminou e ela tinha sido traída, na outra foi a questão de não cuidar dela. Ou seja, cada sessão trabalhou-se um pedacinho diferente e ao trabalhar pedacinhos diferentes, chegou lá na sexta, sétima sessão, a queixa principal, que era todos os sintomas já não tinham. E a pessoa foi mudando a cada semana. O Léo, a Léo, não sei se é Léo, se é masculino ou feminino, ou Léo ou a Léo, mas ou a Léo Souza fala um pouco sobre constelação. Então, constelação familiar é o mesmo que abordagem, mulher, né? Tá. Léo. Constelação familiar é o mesmo que abordagem sistêmica, fenomenológica, segundo Bert Hellinger. Constelação familiar não tem a ver com religião. Constelação é uma forma de você lidar com o que está presente no momento. E a partir das 3 ordens do amor, quais são as 3 ordens do amor? Equilíbrio entre dar e receber, pertencimento ou vínculo, precedência ou hierarquia. Tudo o que a gente trabalha numa constelação passa por esses 3 princípios. Quando você não tem o equilíbrio entre dar e receber nas relações, tem um mal-estar. Quando você não está no lugar de filho ou filha em relação aos seus pais, tem um mal-estar também. Quando você inverte, você quer cuidar dos seus pais ou seus pais se colocam como filhos, tem um sofrimento também. Quando teve pessoas excluídas, pessoas que foram excluídas da família por diversos motivos, ou falecimentos precoces, ou acidentes, assassinatos, tudo que acontece na família marca a família como um todo. E às vezes a gente tem uma tristeza que não é só nossa, é da família. E às vezes de gerações anteriores. Então, algumas vezes a dificuldade de resolver a tristeza é que ela não é só minha. Aí parece que vai me consumir a tristeza. Então, por isso que eu disse, o acolhimento da tristeza e olhar para a necessidade diminui a tristeza.